Aconteceu agora a tão esperada Lei Magnitsky acaba de ser aplicada pelos Estados Unidos ao ministro da Suprema Corte brasileira, Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos, aprovada em 2012, que autoriza o governo americano a impor sanções contra indivíduos ou entidades estrangeiras responsáveis por grave violação de direitos humanos ou corrupção. Vamos pegar grave violação de direitos humanos. Olha a imagem que o Brasil acaba de receber mundialmente. Agora, estampando todos os jornais, grandes jornais do mundo, está o rosto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Lei aplicada apenas a ditadores. Uma lei que é a morte econômica. Essa é a verdade. É a morte econômica de uma pessoa considerada violadora de direitos humanos. Uma pessoa que é tida como ditador nos Estados Unidos. Uma lei que literalmente exclui o ministro Alexandre de Moraes do sistema mundial SWIFT, sistema bancário mundial. Alexandre de Moraes não poderá mais fazer parte do sistema bancário mundial. Por quê? Porque foi uma escolha que ele fez. Pessoas inocentes foram presas. Tem mais de 1.000 condenados por fato que não constitui crime. Inocentes presos. Pessoas que sequer praticaram crime estão condenadas a apenas de 17 anos. Presos, torturados a serem delatores. Felipe Martins jogado em uma masmorra para que fosse delator contra o inocente. Esse processo passou de todos os limites. Pessoas que foram cerceadas em seus direitos, presos políticos, presos de opiniões, presos por falar, presos por pensar. O nome disso é ditadura. Edson, no grupo do JM já tem uma foto, porque tem notícia chegando agora direto dos Estados Unidos da América. A notícia mais aguardada pelos brasileiros nos últimos tempos. Ministro Alexandre de Moraes é sancionado com lei Magnitsky pelos Estados Unidos e passa a ser como diz o Paulo Figueiredo, um pestilento financeiro no mundo. O Brasil passa por um divisor de águas nesse momento. Essa é a notícia aí, que não, só se fala nisso, tá? Eu vou mostrar aqui, que já está repercutindo no mundo inteiro, que o Alexandre de Moraes, olha aí, tá aqui a notícia. Estados Unidos aplicam lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. É a notícia que está sendo falada em toda a imprensa nesse momento. É uma bomba, sim, para o Supremo brasileiro, porque antes era apenas aí ameaças, o Trump deixando claro que ia ter, e os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Informação é de que a lei seria aplicada nesta quarta e foi antecipada por Lorival Santana. E estrategicamente, Donald Trump sanciona apenas o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele entendeu, por exemplo, do mesmo jeito que aconteceu com a decisão dos vistos, quando ele poupa Nunes Marques, André Mendonça e Fux tinha aquele voto para dar na segunda-feira. Alguém percebeu uma mudança no teor, na linha do voto do Fux? Meu amigo Lisboa, você já preparou os fogos aí em Guarulhos? Rapaz, já tá aqui com uma comemoração, que a rede social, todo mundo chutando pau para todo lado, parece que o negócio agora vai pegar fogo, né? Conta aí, meu amigo, o que você tá vendo nas redes sociais aí, porque eu não tive nem tempo de ver nada, eu só recebi a notícia e pau na muleira. Eu tinha puxado ao meio-dia, né, segundo informações do Lorival Santana, a lei deveria ser aplicada hoje, só não tinha um horário da aplicação da lei. Passou alguns minutos depois, né, ele já aparece já na lista lá da OFC, alguma coisa assim, né, da aplicação da lei. O Departamento de Tesouro americano. Isso, então ele já aparece sancionado, tá? Conforme até o site do Bloomberg colocou, né, Moraes acaba de ser alvo de sanções pelo governo americano por conta da lei Magnitsky, que prevê sanções contra autoridades estrangeiras que promovem graves ofensas contra os direitos humanos.
como é que ficaria agora para ele agora? Será que os outros ministros ali, porque ele foi o primeiro de ponta de lança, seriam mais 2 sancionados? Só foi ele. Será que agora eles dão uma recuadinha? Porque teve filha de ministro hoje aí nos Estados Unidos que veio embora para o Brasil escoltado. O fato é que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo intervieram em relação ao governo americano, pedindo para que primeiro fosse aplicado ao Alexandre de Moraes, para ver se os outros tomavam tenência e acreditavam, porque até agora a Globo não estava acreditando. Eu vi aquele Joel Pinheiro falando assim, falaram o negócio do visto, mas falaram de Magnífico, mas não veio nada, prometeram que vinha, mas não veio, porque eles são assim, né? Eles gostam de desdenhar, etc. E por que, na minha opinião, já soltou hoje? Porque isso era para soltar amanhã, tá, Lisboa? Por que eles aceleraram? Por causa da entrevista do Lula ao New York Times. Correto? Exato. O Lula é culpado, hein? O Lula acelerou o processo. A extensão disso a gente vai conhecer ao longo dos próximos dias, né? Em função do que, além de Moraes, a esposa e o filho, o Alexandre de Moraes, a partir de agora, está proibido de ter conta bancária. Isso estende para a família? Para ele e para a família. Mulher, todo mundo. Filho, periquito, papagaio, está proibido de ter conta bancária. Existe a possibilidade do sistema descartar o Alexandre de Moraes. Porque outras penalidades pela Lei Magnitsky virão. Sim, Barroso, Gilmar Mendes e até o sistema não aguentar mais. Acontece o seguinte, agora os bancos podem ser sancionados. Existem as sanções diretas e indiretas. A direta no ministro Alexandre de Moraes, nesse exato momento ele está com o patrimônio dele nos Estados Unidos, o que ele tiver nos Estados Unidos está bloqueado. As sanções indiretas, Pitoli, proíbe empresas americanas de efetuarem qualquer tipo de negociação com os sancionados pela Lei Magnitsky. No caso do Alexandre de Moraes, a partir de hoje ele vai ter dificuldade, ele não consegue pegar um Uber, comer um McDonald's, ter cartão Visa, Mastercard. Porém, Pitoli, pode quebrar o país. Por quê? Por quê, Vã? Com a aplicação das sanções secundárias, os bancos que negociam em dólar, que negociam com o sistema SWIFT, eles ficam proibidos de ter a negociação à conta do Alexandre de Moraes. Vamos supor um banco, vou citar aqui um exemplo, tá? O Itaú. Porque o Itaú, o pessoal lá gosta dos esquerdas, né? Então vamos supor que o Alexandre de Moraes tenha aplicações financeiras no Banco Itaú. É só um exemplo, tá? Pitoli, você como acionista do Banco Itaú, você deixaria suas ações no Banco Itaú? Eu já estaria vendendo. Se o banco decidir correr o risco de manter uma conta do Alexandre de Moraes? Por quê? Porque se um banco, uma instituição financeira desrespeitar, for contra essa sanção, eles passam a ser sancionados e ficam impedidos de negociar com a moeda americana. E o meu dinheiro está lá dentro. E seu dinheiro lá dentro. Só que vamos imaginar uma situação onde o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem ao banco, estou dando só um exemplo, pode ser qualquer banco, tá? Mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem falando, vocês não poderão deixar de transacionar, de eu ter acesso à minha conta bancária. O banco ficará numa situação do seguinte, ou ele cumpre uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes e vai ser expulso do sistema financeiro internacional. O que tiver transação com dólar, com o sistema SWIFT, esse banco pode ser penalizado, inclusive com a aplicação de multas bilionárias. Se não houver recuo, poderá chegar num ponto onde o banco terá que decidir entre uma lei do ministro Alexandre de Moraes, uma ordem, e fica expulso, fica fora do sistema internacional, ou ele desrespeita a ordem do ministro Alexandre de Moraes. O banco quebra. Justificativa para Magnitsky cita Bolsonaro, hein, gente? Em um comunicado justificando a aplicação da lei, Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, tá, afirmou que Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. Olha aí, gente. Isso é uma bomba contra o Moraes. A conta bancária deles é feita pelo pagamento no Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil bloquear a conta dele, vai ter uma decisão do STF mandando desbloquear? Eu pensei nisso. Porque se eles mandarem o Banco do Brasil e forçarem o Banco do Brasil a manter a conta corrente dele, porque é a única coisa que o Banco do Brasil pode fazer,
Todas as operações do Banco do Brasil vão estar bloqueadas pelo código SWIFT. O Banco do Brasil vai se tornar um nada, um zero, porque não vai poder utilizar mais o código SWIFT. O Banco do Brasil perde o código SWIFT. Justamente por isso que a medida foi tomada pelo Departamento de Tesouro. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos justificou a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, dizendo que Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. Entendeu? Agora entendi. O Departamento de Tesouro, não foi o Departamento de Estado, porque o Departamento de Tesouro é o responsável justamente por lançar o código SWIFT para as operações mundiais. Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje, ainda de acordo com o secretário do Tesouro americano, a ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos, adicionou. Então, se por um acaso as empresas americanas, como o Google, como o Microsoft, mantiverem e-mail do Alexandre de Moraes, elas vão ser punidas. Ele não pode mais ter e-mail. Vocês entenderam? Ele não pode mais ter rede social, ele não pode mais ter e-mail, ele não pode mais usar cartão de crédito a partir desse momento. As operações do Visa, do Mastercard vão ser todas canceladas. Ele não pode mais ter conta corrente, ele não pode mais fazer Pix. Ele não quis bloquear o Pix do Eduardo Bolsonaro, ele vai ter a sensação agora de que não é poder mais ter Pix. O que fica para o mundo agora, né, para todo mundo ver, é o seguinte: o violador de direitos humanos mundialmente exposto. Exato. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil.